Então a grande questão é: você está disposto a correr esse risco? Grandes nomes, né, entre pessoas bem-sucedidas que a gente consegue, são pessoas que não tiveram inicialmente o apoio, né, que foram taxadas de loucas. "Nossa, isso é loucura, você vai trocar um emprego estável para empreender, você vai trocar sua carreira por isso". E essas pessoas arriscaram e deram certo, né. Mas para a gente conseguir sair dessa zona de conforto, para a gente conseguir subir mais um degrau, eu preciso me arriscar de uma certa forma, né. Outro detalhe muito importante, que eu gostaria que vocês prestassem muito atenção agora, é que muitas vezes, né, quando a gente vai fazer algo diferente, a gente coloca uma série de objeções, uma série de desculpas que a gente conta para a gente mesmo, obviamente, e às vezes a gente acredita firmemente nessas desculpas. E as principais desculpas, por incrível que pareça, gente, elas canalizam sempre nas mesmas objeções, né. Então vamos supor, a primeira é: "Não tenho tempo". Eu não tenho tempo, o horário não é viável para mim, é isso e aquilo. E aí eu sempre digo: "Não é questão de não ter tempo, é porque nesse momento isso não é prioridade para você", porque a gente só prioriza aquilo que é importante, a gente deveria ter tempo para as coisas importantes. Então, se você não tem tempo para fazer algo que você deseja, que você gosta, que você quer, a culpa não é do tempo, e sim da sua má administração do tempo, né. Quem quer dá um jeito, quem não quer arruma uma desculpa, sabe aquilo? É bem isso. O segundo ponto é: "Não tenho dinheiro". Só que a maior parte das vezes, talvez você não tenha mesmo até o dinheiro, mas existem alternativas para você conseguir esse dinheiro, né. Você está disposto a fazer uma renda extra, você está disposto a fazer um bazar com as roupas que você não usa mais, você está disposto a talvez pedir o cartão emprestado para alguém para fazer esse curso, esse treinamento que você tanto deseja, essa especialização que você deseja. O dinheiro a gente consegue dar um jeito também, entendeu? Mesmo porque se eu quero muito aquilo, eu também posso ir fazendo uma reserva, né, até conseguir aquele montante para fazer o que eu tanto desejo. A outra desculpa é que eu não tenho apoio da minha família, dos meus amigos, do meu parceiro, da minha parceira, ou seja, eu não tenho incentivo. E da onde você tirou, né, que as pessoas precisam incentivar você? As pessoas não têm essa obrigação. Sinto decepcionar cada um de vocês, mas de fato, a nossa família, os nossos amigos, os nossos parceiros, eles não têm essa obrigação. Eles poderiam? Claro que poderiam, né? Mas talvez eles não sintam o que você sente para fazer o que você quer fazer. Para eles isso não é importante, porque não toca o coração deles, né. Então é muito difícil a gente falar: "Vai lá e pula de cabeça", se eu não estou disposta a pular de cabeça, entende. Então não adianta a gente ficar olhando para essa conta também. Se você não tem incentivo, seja você o seu maior incentivo, né. E por fim, é justamente a objeção que quebra todas as outras. Na realidade, você não faz o que tem que ser feito, não é porque você não tem tempo, não é porque você não tem dinheiro e não é porque você não tem incentivo das pessoas. Você não faz o que tem que ser feito por medo, criatura amada. Você tem medo, medo de se arriscar, medo de fracassar, medo de dar errado, medo de ser julgado, medo de ser criticado, medo de não dar certo, entende? A gente deixa de fazer a maior parte das coisas que a gente deseja por medo. Não adianta, não é falta de dinheiro, não é falta de tempo e não é falta de incentivo. Isso é superficial, essa resposta é superficial. O que te impede realmente de fazer o que tem que ser feito é o medo. E aí você precisa descobrir qual é esse medo e ainda assim o que tem por trás desse medo. Medo de ser julgado, por exemplo. Tá, mas e se você for julgado, qual o problema? As pessoas vão deixar de gostar de mim. Ah, então você tem uma questão de querer agradar as pessoas, você tem uma questão em se sentir amado, em se sentir pertencido, entende? As pessoas ficam buscando respostas superficiais, elas se encontram nisso porque é mais fácil a gente acreditar que o problema está nas pessoas e não na gente, entende? Então, quando eu uso esse argumento, ai, eu não faço o que tem que ser feito, eu não abro meu negócio, eu não mudo de carreira, eu não mudo de profissão, eu não mudo de trabalho porque as pessoas não me apoiam.
É muito mais fácil do que eu olhar para minha dor, do que eu olhar para o meu medo, do que eu olhar para minha ferida. Só que se você não olhar para a sua ferida, isso não vai ser resolvido, entende? O buraco é muito mais embaixo, gente. O medo, ele faz parte. O medo é uma emoção básica, é uma emoção primária. O medo sempre vai surgir. A grande sacada é o que eu venho fazendo com esse medo, né. Então, quando eu assumo que na realidade não é uma falta de apoio, não é falta de tempo, mas sim um medo, eu preciso questionar. Eu tenho medo do quê? Tá, e se as pessoas não gostarem de mim, e se as pessoas, não gostarem do que eu estou fazendo, o que que vai acontecer? Quando eu coloco esse medo e começo a racionalizar em cima dele, a gente vai entendendo que esse medo não faz sentido, né, ele acaba perdendo força. Se medo é real ou é um monstrinho que eu estou colocando aqui na minha cabeça? Como que eu posso amenizar esse medo? Aí sim vem a parte. Se você não acreditar em você, você não vai conseguir nem ir com medo. Porque muitas vezes a gente tem um projeto audacioso e eu vou com medo mesmo, né. Só que aí eu vou com medo mesmo, mas eu confio no que eu estou fazendo, eu confio na minha decisão, porque eu acredito na minha capacidade. Se eu acredito na minha capacidade, eu não vou deixar o medo me dominar. Então, quando a gente tem consciência do que acontece dentro da gente, quando a gente tem consciência que muitas vezes o medo vai predominar, porque essa é a essência do ser humano, o medo é um instinto, é uma proteção, a emoção primária que a gente carrega dentro da gente. Ele não está querendo te sacanear, mas ele te sacaneia, entende? Então a gente precisa quebrar essas objeções. Então, quando a gente pensa, eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo, as pessoas não me apoiam, é mentira, você está com medo, né. Você tem medo de fazer as coisas, você tem medo de fracassar, você tem medo de errar, você está com medo de ser julgado, e tudo isso é normal, né. Mas o que não é normal é a gente permitir que isso continue nos dominando, isso já não é normal, né, isso a gente pode trabalhar, você pode trabalhar em terapia, você pode trabalhar na mentoria, você pode trabalhar com leituras, você pode trabalhar com qualquer outra forma de autoconhecimento. Existem infinitos treinamentos, cursos, ou batendo no peito, é medo? Eu vou com medo mesmo, né?